Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Continuamos no capítulo 10, a experiência de Joel. Nós já vimos, em programas passados, a experiência, vamos dizer assim, fracassada de cinco médiuns, né? E agora nós vamos ver a experiência do sexto médium, o Joel. E no último programa, o André Luiz foi apresentado ao Joel pelo Vicente, aquele companheiro dele, que é médico também. E o Vicente perguntou ao Joel como é que ele estava, de saúde, tudo, e ele diz que ele estava melhorando, que as vertigens melhoraram na medida em que ele recebeu as aplicações magnéticas, que são os passes, no gabinete de socorro lá do Ministério do Auxílio, não é? E aí ele diz que as vertigens estavam mais espaçadas e quando elas surgiam não afligiam tanto o coração dele. E a gente comentou o seguinte, que esse desequilíbrio começou quando ele encarnado, não é? A sua mente espiritual se desequilibrou, passou para o perispírito e para o corpo, porque a gente vai ver que ele já começou a sentir os problemas de transtorno psiquiátrico, quando ele estava encarnado, no final da encarnação dele. O corpo, com a desencarnação, acabou, entre aspas, e ele carregou para o mundo espiritual a condição de desequilíbrio dele. E para que isso melhorasse, ele estava sendo submetido aos passes na casa, lá no gabinete de socorro. Marco lembrou aqui para a gente, no nosso estudo, que nós não podemos nos esquecer que quem aplicam os passes são os espíritos. Nós, emprestamos a eles os nossos fluidos materiais, porque estamos encarnados, para que eles possam manipular com o deles, com os fluidos da natureza, muitas das vezes, e aplicarem e colocarem no lugar certo, em que a pessoa esteja necessitando, Nós comentamos sobre isso no último programa. E agora vamos dar continuidade. Nós paramos no parágrafo 7. Porque ele disse que as vertigens, que a gente vai ver daqui a pouco, no decorrer do estudo, que tipo de vertigens eram essas. Aí ele continua. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar uma experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena, mas fui
fraco demais. A gente até chegou a ler isso, né? Foi, que a gente comentou que ele pelo menos tinha uma virtude. A virtude dele era ter consciência plena do que o fracasso foi dele. Porque se a gente lembrar, alguns médios ainda continuavam botando a culpa na família, na esposa que morreu. Ele não. Ele assume a fragilidade dele. E o Marco leu até, né, a passagem do livro Boa Nova, onde Jesus diz que a humanidade é mais frágil do que perversa. É capítulo 26 do livro Boa Nova. Isso. Continuando, parágrafo 11. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs isso, tá? Vicente Tereza, em tom... Ah, já? Já, nós estamos lá. Nós estamos no final. Não, mas aí eu vou repetir. Tá bom. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno. É a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Realmente a gente falou disso já. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas. Aqui a gente não leu. Após demorar-se por lá muito tempo. Voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Então, só um detalhe aqui. Então, aqui, aí a gente não leu. Não, só um detalhe aqui, só antes de você continuar, porque ele atravessa regiões, após demorar, ele fala da demora lá há muito tempo. Cada caso, lembrando, a gente sempre fala, cada caso é um caso. O André Luiz, determinado número de anos. O Gregório está lá no livro Libertação há séculos, e cada caso é um caso. O que vai depender é o reconhecimento do erro e o arrependimento do espírito. Mas mesmo assim, ele sai dali e não sai bem. Todos os espíritos que saem para um tratamento, eles saem desequilibrados, meio que desequilibrados ainda. Tanto que ele fala aqui, perseguido de alucinações ainda, né? Porque ainda estão doentes. A gente pode lembrar, então, as vertigens que ele se referia lá no começo do capítulo eram essas alucinações estranhas. A gente, no livro Nosso Lar, nós temos o relato também de um tipo de alucinação que acompanha, né, ao espírito quando ele desencarna. No caso do Francisco, lembram? O Francisco, ele começa a ver um monstro, ele está sofrendo alucinações. E aquele monstro nada mais é que o cadáver, o cadáver dele mesmo, porque ele, enquanto encarnado, ele era obcecado pelo corpo. Ele queria, né, dava toda aquela atenção extrema ao corpo físico. Quando ele morre, ele fica agarrado ali no cadáver, no cemitério, lá no caixão, e ele só sai quando os vermes, né, relatado por André Luiz, quando ele começa a sentir os vermes a corroerem o resto de carne ali do cadáver. Quando ele chega lá nas câmaras de retificação, ele continua com as alucinações, ele vê o tempo todo o cadáver dele. O nosso companheiro aqui, o Joel, ele está tendo o mesmo sintoma, só que o dele não é do cadáver, ele está tendo lembranças, alucinações com referência ao pretérito, ao passado. Quando eu estava estudando esse item aqui, né, esse parágrafo, eu lembrei do livro Memórias de um Suicida. Lá, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela relata pra gente que lá nas cavernas, onde os suicidas muitas das vezes ficam, né, localizados, lá na região muito triste, trevosa, não é? Muito inferior do planeta, muitos deles ficam em cavernas. E pelo menos é o relato que ela nos conta lá no livro. E eles, juntos, segundo Camilo Castelo Branco, né, que é o Camilo Cândido Botelho no livro, segundo Camilo, eles ficam vendo as alucinações que cada um traz do último instante da morte. Vou me explicar. Então, lá na caverna, se eu não me engano, era 33, tinha número, porque 33, eles vigiavam, né? Lá, eles vigiavam lá de cima do instituto, lá de cima não, da região lá do Instituto Correcional Maria de Nazaré. Eles ficavam todos vendo
porque eles estavam alucinados e eles projetavam para fora de si aquelas alucinações. Como o Francisco viu o cadáver, eles começavam a ver uns dos outros, porque aí quem se matou via o trem, aí o Camilo diz que era trem, era fogo, era água, era tudo misturado e todo mundo alucinado conjuntamente. Porque o Francisco, ele está com uma, vamos dizer assim, entre aspas, numa alucinação particular. Mas lá na caverna onde estava o Camilo Castelo Branco e outros companheiros de infortúnio, eles estavam ali compartilhando alucinações, aquelas formas, pensamentos do último instante da morte, no caso pelo suicídio. Então o nosso amigo aqui, coitado, ele quando desencarnou, ele já desencarnou alucinado. Ele ficou numa região muito complicada do mundo espiritual, que ele mesmo diz aqui pra gente, né? Ele ficou regiões inferiores com muitas dificuldades e ele, mesmo sendo amparado em nosso lar, ele continua tendo as alucinações. Deixa eu só ler uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos para corroborar. Corroborar, tá certo? Tá certo. Tá certo. Português, gente, é complicado, mas tá certo. Corroborar o raciocínio que a gente está falando aqui do Joel. A pergunta 9... Desculpa. A pergunta 965 do Livro dos Espíritos, do capítulo das penas e gozos futuros. Allan Kardec pergunta assim: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, aí que vem o detalhe, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Então, tanto os gozos como as penas são muito mais vivos do que a gente experimenta na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, o sentimento que ele, tudo que às vezes a gente tenta esconder de nós mesmos, os equívocos, os erros, não reconhecendo, isso vai se tornar muito mais vivo em nós quando a gente desencarnar. Isso. Por isso que quando a gente desencarnar, não tem como a gente botar essa máscara que a gente põe de santidade, que às vezes a gente põe no dia a dia. Não é assim que funciona. A realidade da vida é outra. Não é? A gente põe a máscara, faz maquiagem, faz isso, faz aquilo e poxa, a pessoa tão boazinha, mas não é. O íntimo é que está dizendo. Ou então a pessoa está tão bem, mas está depressiva. A gente vê muitos casos assim. Hoje, graças a Deus, a psicologia está mais aprofundada, né? Mais bem educada para as pessoas, para a gente pensar assim. Então é o Joel aqui, né? Aí o André Luiz respondeu ao Vicente: ao passado, perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Não é? Eu tenho um comentário que ia fazer, você... Porque, não é sobre o Livro dos Espíritos, não, é o Livro dos Médios. Antes do Livro dos Médios, vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 237. Eu estava nela agora. Estava o quê? Eu estava nela agora. Tá aí, nela aqui? Estava na 237 agora mesmo. Então, olha só, percepções, sensações e sofrimentos, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, porque a pessoa pode achar que isso aqui, né, muitas das vezes, é invenção da cabeça de André Luiz, mas a gente tem visto bastante que nada que André Luiz e Emmanuel falam vai de contrário ao que tem na obra básica. Então vamos ver aqui. Pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Resposta: sim. Então o Joel saiu desequilibrado da Terra, continua com as alucinações lá. Além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. E pode ser que tem coisas, né, de algumas pessoas, que no corpo
não ficavam à mostra por conta desse escudo corporal, mas quando chegar no mundo espiritual a coisa pode transparecer. É o caso que o Marco gosta de lembrar do livro Libertação, que a moça era linda no corpo. Quando ela desencarna, ela é a representação da bruxa dos contos de fada. Continuando. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha a vencer. E na pergunta 242, que também fala sobre isso, né? Sobre essas sensações dos espíritos, né? E os sofrimentos quando eles desencarnam. Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é limitado? Então, porque o moço disse, né, que essas vertigens é por conta do passado. Então, ele, né, no caso, os espíritos vão dizer, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te pressionou no curso do teu exílio. O exílio aqui é quando a gente encarna aqui na Terra. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se apagou-nos na memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, Kardec diz que sim, o espírito pode se lembrar, mas às vezes acontece que não. A maioria de nós não vai lembrar do momento em que fomos criados. E pelos relatos de André Luiz, muitos espíritos só lembram da última encarnação. Aos poucos é que essa lembrança pode se verificar. Porque, como é que a gente sabe disso? Dona Laura, lá em Nosso Lar, ela conta para o André Luiz o seguinte, que teve um momento da vida dela que ela e o marido, conjuntamente, começaram a ter lampejos de outras encarnações passadas. E aí eles procuraram orientação do ministro e o ministro Clarencio falou assim, então agora chegou o momento de primeiro vocês lerem sobre o passado de vocês e depois vocês vão sofrer um tratamento para relembrar. Então, primeiro eles leram as 3 últimas encarnações, depois eles passaram por um tratamento e realmente tiveram a lembrança do passado. O nosso amigo aqui, Joel, do livro, do capítulo que nós estamos estudando, ele está tendo recordações, mas da última reencarnação, não é? Quer dizer, no caso dele em especial, não é só a última não, a penúltima também, porque no corpo a gente vai ver que ele já lembrava. Por isso é que ele foi fazer o tratamento lá no Ministério do Esclarecimento, porque a tarefa dele, a gente vai ver daqui a pouco, era uma tarefa diferenciada. Ele não ia incorporar espíritos, ele, ao que parece, não ia ver espíritos, não ia ouvir os espíritos, não é? Ele teve uma tarefa diferenciada, mas eu não vou dar spoiler não, deixa a gente daqui a pouco chegar na tarefa para que ele foi preparado, não é? Bom, então ele diz assim, que foi ao Ministério do Esclarecimento onde aplicaram o tratamento especial que me aguçou as percepções. Isso. Mais um detalhe aqui, dizendo para nós que ou você nasce médium ou não nasce, porque essa aplicação de tratamento especial, esse tratamento magnético, vamos dizer assim, que ele recebeu para aguçar as percepções de quando ele ia encarnar, não é? É isso. No Livro dos Médiuns, capítulo, deixa eu ver aqui, Livro dos Médiuns, item 209 do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 27, Formação de Médiuns, vamos nos atentar mais nesse detalhe, dizendo assim, Allan Kardec coloca assim, item 209. No médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida, ele secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza da intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não o conseguem. Está falando da psicografia. O que prova que essa faculdade se prende a uma disposição
orgânica. Então Kardec já coloca a comparação de quem tem fé religiosa e quem não tem. Independente disso, a pessoa vem com a disposição orgânica. O fato de ela ter fé religiosa ou não querer ter é o livre-arbítrio dela. Mas ela foi preparada antes, como o Joel está relatando aqui, que foi levado ao Ministério do Esclarecimento, onde se aplicaram tratamento especial para a tarefa mediúnica que ele ia ter. E mais adiante, no item 2015 do mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, item 215, Allan Kardec coloca que sim. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Então, se ele não veio preparado, não adianta querer desenvolver o que não tem. É infrutífero. E ele diz mais adiante ainda no item 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões temporárias. Está sujeita, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Então, pode ter a intermitência, quer dizer, de acordo com o comportamento do médium, ou suspensão temporária, suspender temporariamente. E nesse item 220, no 12º parágrafo, deixa eu achar aqui, ele diz assim: com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Então, a missão deles é interpretar aqui a mensagem dos espíritos para nós. É missão. Essa missão foi um comprometimento que o espírito se fez para poder exercer aqui na Terra. Então ele se comprometeu com isso, né? E finalmente aqui no parágrafo 14º, ele diz assim: se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Ora, é o que nós estamos lendo aqui, a falência dos médiuns. Se é uma missão como essa, de tanta responsabilidade, por que ela não é só colocada a serviço das pessoas de bem? Porque Deus conhece as pessoas de bem, não é? Por que não é só colocada para os santos? Vamos dizer assim. Resposta: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Olha a primeira parte da resposta, como é importante. É exatamente porque eles não são pessoas de bem que recebem essa faculdade, porque os ensinamentos vêm primeiro para eles, para o médium. Ele que passa para os outros. E é como Jesus disse, os doentes que precisam de médicos. Mas a resposta continua. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Olha a resposta. Então é lógico, então a lógica está aí. Porque às vezes a gente questiona, poxa vida, uma mediunidade de cura, por exemplo, né? O preparo que o espírito deve ter para vir com uma mediunidade como essa de cura. Você imagina você curar alguém, um filho de alguém ali querido, você com a sua mediunidade auxiliar na cura dele, né? Você está sendo um intérprete, um intermediário da ajuda dos espíritos para aquele espírito ali encarnado ser curado e trazer a felicidade para a família. E aí o que você vai receber daí? Elogios, presentes que você vai ter que recusar, que você vai ter que dizer não, homenagens, festas que você vai ter que dizer não. Isso é possível e vai ser para aprendizado do médium, porque senão, se ele começar a aceitar, vai exacerbar o orgulho, a vaidade, né? Na qual ele já deve ter falido anteriormente. Então, está aí o ensinamento que os espíritos trazem para nós, para a gente meditar. Estamos terminando novamente mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho e esperando que o ensinamento dos espíritos possa ter esclarecido alguma coisa para nós. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.